Seja mais uma vez, ou sejam mais uma vez, bem-vindos ao nosso canal do YouTube, do Coração de Deus, sempre com uma palavra do Coração de Deus para o nosso coração. Uma alegria muito grande ter você aqui comigo nessa noite, terça-feira, 13 de dezembro de 2022, e já estamos na semana que antecede o Natal. Acabou a Copa do Mundo para nós, né? Vamos esquecer isso. Vida que segue, daqui a 4 anos vai ter outra e a gente volta a torcer, mas agora as nossas atenções são voltadas para o Natal, para o Ano Novo, essas 2 semanas aí que faltam para 2 semanas e meia que faltam para encerrar o ano de 2022. Que ano, hein? E graças a Deus, o Senhor, a sua boa mão tem nos sustentado. Falando em Natal, eu já quero deixar com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, meu ouvinte, o convite. Deixa eu colocar aqui no dia 25 de dezembro, às 18 horas, na Igreja Batista da Prata, esse grande musical de Natal. Jesus mais que uma história. Domingo à noite, 18 horas. Olha só, presta atenção. Dia 24 é sábado. Então, esse ano Natal, né, não tem nem feriado. Então, dia 24 é sábado, você vai estar com a sua família, vai ter a ceia de Natal, vai ser abençoado. De repente, você de outra igreja vai participar lá da peça do musical, do culto de Natal da sua igreja. Domingo, dia 25 pela manhã, vocês vão almoçar, né? À tarde vão estar de papo. E o que vocês vão fazer? Vai reunir todo mundo da tua casa e agora nós vamos encerrar o Natal participando do musical de Natal lá da igreja do Pastor Mozart, lá na nossa igreja, na Igreja Batista da Prata, a rua Carlos Ribeiro Costa, aqui, endereço 217 Prata, Nova Iguaçu, lá no centro de Nova Iguaçu. Vai ser uma bênção. Você que conhece, sabe que a nossa igreja tem um dom em fazer peças musicais. Você que é crente das antigas sabe muito bem. Quando eu assumi a igreja 21 anos atrás, muitas pessoas me falaram: pastor, o senhor está assumindo uma igreja que é abençoada quando faz peça, quando faz musical, e esse não está sendo diferente. Tenho visto lá os ensaios, o envolvimento em adulto, tem jovem, tem adolescente, tem junior, tem criança, então é um envolvimento que é uma bênção só. Então fica aqui o convite, domingo de Natal, dia 25 de dezembro. Você já viu todos os filmes de Natal que está passando na televisão, você já está repetindo demais. Então é para encerrar o Natal, comemorando Jesus conosco, aqui na Igreja Batista da Prata, domingo dia 25, 18 horas. Eu espero você. Você que participou, que é membro de outra igreja, vai lá conosco também participar. Participe 2 vezes. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nesse musical e vai abençoar, e você vai encerrar o Natal, as celebrações de Natal, não com chave de ouro, mas com chave de bênção, tá certo? Então, tá aí o nosso convite. Para você que está nos assistindo pela primeira vez, fica aí o meu convite também para se inscrever no meu canal, ou no nosso canal. O objetivo desse canal: pregar a palavra, proclamar a palavra, abençoar a vida das pessoas com a palavra de Deus. Esse canal já tinha há muito tempo, né? Colocava algumas coisas, mas a partir do lockdown, da pandemia, surgiu a necessidade de transmitirmos os cultos, e aí fui colocando as mensagens. Quando acabou o lockdown, os irmãos e irmãs pediram: não, pastor, continua. Então, desde então, toda terça-feira, a gente tem colocado um vídeo novo aqui para você ser abençoado e compartilhar. Então tá aqui ó, embaixo, tem escrito assim, ó, compartilhar. Você pode pegar ali, clicar, vai ter, copiar o link, colocar no Facebook, compartilhar no WhatsApp, e aí você pode copiar o link, compartilhar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Telegram, aonde você quiser, você pode compartilhar esse canal, essas mensagens, para que as outras pessoas possam ser alcançadas. O objetivo desse canal não é monetizar, claro que não, é que a palavra de Deus seja divulgada. Conseguimos alcançar o objetivo desse ano, de chegarmos a pelo menos 500 inscritos até dezembro, e na semana passada atingimos 507. Agora, o objetivo é maior, eu conto com a dezembro de 2023, nós
alcançarmos 1.000 inscritos. Faltam só 493. Com a sua ajuda, com a sua divulgação, compartilhando, nós vamos ultrapassar isso, como ultrapassamos os 500. E aí, por que o pastor pede isso? Porque cada vez mais e mais pessoas se inscrevendo, compartilhando, o YouTube vai perceber que o canal está sendo assistido, está sendo relevante e vai oferecer as mensagens para outras pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar, e aquela pessoa que está lhe passando no YouTube, vendo, querendo assistir, receber alguma palavra, vai parar nessa palavra aqui e vai ser abençoado. E você vai abençoar. Tá certo? Então, nos ajude divulgando o nosso canal, compartilhando, mandando, escuta essa mensagem aqui, é muito boa. Não tem tempo para assistir agora, assiste depois, ou vai fazendo alguma coisa e bota lá o vídeo, você vai só ouvindo. Muitas vezes eu escuto mensagens assim, fazendo uma coisa e outra aqui em casa, eu vou ouvindo a mensagem, eu não paro sentado de frente, não. E é uma boa dica para você ouvir, participar, assistir os nossos canais. Tá certo, então? Vamos para a mensagem dessa noite, já deu tempo da turma chegando, né? E vamos orar. A mensagem hoje, tenho certeza, vai falar o seu coração. Título da mensagem dessa noite: livrando-se dos pesos. Você carrega pesos na sua vida, você anda, vive como se estivesse carregando um piano nas suas costas. Esta mensagem é para você. Vamos orar? Pai, estaremos lendo a tua palavra agora. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fale, que nada, Deus, possa impedir a ação do Espírito Santo nesse momento. Que essa palavra vá de encontro a todos os corações que estão assistindo agora e que vão assistir depois. Abençoe, Deus, toca em todos nós para que compartilhemos essa palavra e ela alcance muitas pessoas. Ela abençoe muitas pessoas. Que para isso que estamos aqui nesse momento. Eu oro, eu peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, deixa eu beber um pouquinho d'água aqui também. Né? Esse tempo, muda tempo, a gente entra no ar-condicionado, vai pro calor, né? Sempre acaba alterando um pouquinho a voz da gente. Então vamos lá, abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12, e eu quero ler apenas os versos 1 e 2, os dois primeiros versos de Hebreus, capítulo 12. Vamos pensar nesta noite sobre livrando-se dos pesos. Livrando-se dos pesos. Hebreus 12, de 1 a 2. Abriu aí? Eu estarei lendo na nova versão internacional. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Que o Senhor abençoe a leitura e a aplicação desta palavra aos nossos corações. Amém, irmãos? Esse, para mim, é um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Quero começar com uma história assim, né? Uma comparação, já que a gente vai falar sobre livrando-se dos pesos, começar com uma história assim, bem curiosa, vamos dizer assim. Eu li uma vez que o cúmulo da paciência é assistir a uma lesma correndo em câmera lenta. Eu sei que essa não é boa, não é para você rir, é só para você imaginar o que seria, né, uma lesma, você assistir uma lesma correndo em câmera lenta. Haja paciência, porque isso não deve ser nem corrida, né? Corrida mesmo é aquela das modalidades olímpicas,
gosta de ver, eu gosto de ver atletismo nas Olimpíadas. Na corrida, então, tem de curta distância 100, 200 metros, com barreira, sem barreira, tem 400 metros, tem a de 800 metros que o pessoal corre, gente doido, dá 2 voltas naquela pista ali, é uma doideira, os caras chegam quase desmaiando. E tem as corridas de resistência, 5.000 metros, 10.000 metros, e a grande maratona, 42 quilômetros e alguns metros, assim, não é fácil. Eu gosto de correr. Talvez você já tenha me visto correndo na rua. Sempre corri, sempre gostei. E olha, às vezes eu corro em esteira, e o máximo que eu consigo botar lá é aguentar um tempo, hoje em dia está lá 10 km por hora. Aí eu consigo manter 10, 10,5, às vezes 11, mas o pessoal da maratona, na corrida da esteira, a gente consegue botar algumas esteiras que vão até 16 km por hora. Olha, a gente nem sente a perna, já botei algumas vezes. O máximo que eu aguento nisso aí é 30, 40 segundos e diminuo logo, é muito rápido. Mano, na maratona, os caras, os atletas correm nessa velocidade aí, 16, 17 km por 2 horas. É muita resistência. Tem que ter um preparo físico tremendo. Mas olha só, nenhuma dessas modalidades de corrida, você pode acreditar, é mais desafiante, mais necessária do que a corrida que Deus nos apresenta aqui. Sabe qual é a corrida? A corrida da fé. A corrida da fé. A corrida da fé é a corrida que fazem todas as pessoas que desejam alcançar a bênção de Deus para as suas vidas. Quem não quer alcançar as bênçãos de Deus para a sua vida, quem não quer estar na corrida da fé, será, meu amado, será, minha amada, será, meu amigo, será, minha amiga, que você está nesta corrida, na corrida da fé? Bem, presta atenção. Você está tentando alcançar, de alguma maneira, a bênção de Deus. Não está? Sim, está. Então você está nesta corrida. Sempre quando você resolve buscar a Deus para abençoar a sua vida, nesse momento você entrou na corrida da fé. A sua expectativa passou a ser alcançar a vitória, subir no pódio e receber a bênção de Deus. Entenda aqui uma coisa. Na carta aos Hebreus, depois de encorajar os crentes hebreus, apresentando-lhes no capítulo 11 a galeria dos heróis da fé, que é um texto também maravilhoso, pela fé Abraão, pela fé Jacó, pela fé Moisés, é uma bênção esse texto de Hebreus 11. Então, depois de o autor aos Hebreus apresentar a galeria dos heróis da fé, ele mostra que nós, como crentes no Senhor Jesus, devemos seguir essas mesmas pegadas, porque estamos fazendo uma jornada, um caminho rumo a Jerusalém Celestial. Nesta viagem rumo a Jerusalém Celestial, eu e você temos uma corrida a fazer. Obstáculos a transpor, a vencer, orientações a seguir, ordens a obedecer, disciplina, foco, treino, empenho na caminhada, na corrida rumo a Jerusalém Celestial. Precisamos ter fé. E do mundo dos esportes, o autor aos Hebreus toma por empréstimo, naquela época já havia esportes assim, a imagem dessas competições, os espectadores, a roupa, a condição dos competidores, dos corredores e a própria competição em si. Ele descreve, então, a vida do cristão como a de um atleta que faz uma corrida em um grande estádio cheio de espectadores. Então, meu amado,
Você é um corredor. E Deus deseja que você seja campeão, vencedor. Não tem aquela música, campeão, vencedor? Então, nessa corrida da fé, rumo à bênção de Deus, na corrida rumo a Jerusalém Celestial, Deus deseja que você seja vencedor. Amém? Para conseguir isso, Jesus traz 3 orientações importantes para você, que nós aprendemos aqui no texto de Hebreus 12, de 1 a 2. Que você deixe todo o embaraço. Há uma outra tradução que diz: livre-se do peso do pecado, livre-se de tudo que te atrapalha. Segunda coisa, que você corra com perseverança, e depois que você fite os olhos em Jesus. 3 orientações na corrida da fé. Vamos vê-las agora. Primeira orientação que Deus te faz agora na corrida da fé: que você deixe todo o embaraço, que você deixe todo o peso. A palavra de Deus nos fala em deixarmos, em nos livrarmos de todo o peso. Está bem claro isso. Você já imaginou? Imagina, se algum atleta corre com um peso nas costas. Se ele fizesse isso, certamente esse atleta vai se cansar, cair no meio do caminho. Eu me lembrei agora, na minha época nas Forças Armadas, que a gente fazia lá um exercício, que a gente tinha que correr no campo de futebol com um companheiro às costas. Ele colocava as costas assim nas nossas costas, ficava com as pernas para cima, e a gente abaixava e tinha que correr. Quem chegasse primeiro ganhava. Não era fácil fazer isso. Já imaginou um atleta da natação, um nadador, com uma jaqueta cheia de peso? Ele não vai conseguir, ele vai afundar. Os nadadores, principalmente eles, procuram se livrar de qualquer tipo de peso, de obstáculo. Os nadadores profissionais, aqueles que competem, eles tiram até todos os pelos do corpo, porque esses pelos aqui, acreditem, eles atrapalham até no nadar. E eles querem é vencer. Então não importa, eles ficam sem pelo algum, alguns cortam até todo o cabelo, porque eles querem vencer. Isso é básico. Isso é o básico. Então, se você está querendo alcançar uma vida de alegria em Deus, se você está querendo alcançar a vitória sobre alguma situação, perceba, você está numa corrida. Você está correndo em busca daquilo que Deus lhe tem proposto. Então, a minha orientação que eu te dou agora, que eu aprendo aqui da palavra de Deus, que Hebreus capítulo 12, verso 1 fala, é: largue todo o peso. Largue todo o peso, todo o embaraço, tudo que te atrapalha na corrida da fé a caminho da Jerusalém Celestial. E quais são esses pesos, esses embaraços que atrapalham a sua corrida da fé, a sua corrida pela bênção de Deus? Vou listar alguns aqui, ó. Esses pesos podem ser determinadas práticas ou costumes pecaminosos que você tenha, talvez algumas ideias que você cultiva, ou até mesmo algumas amizades, algumas relações que você mantém. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Deixa eu dar alguns exemplos aqui para você entender de uma maneira mais prática. Imagine uma pessoa que esteja fazendo a corrida da fé, buscando a vitória de Deus para a sua vida, mas essa pessoa tem algumas práticas ou costumes estranhos. Come demais, dorme em excesso, não gosta de trabalhar, é preguiçoso, compra demais coisas sem necessidade, tem mania de doença, tem ciúmes, veste de um jeito para chamar a atenção, vive reclamando das coisas. Perceba, tudo isso não tem em si mesmo qualquer maldade ou pecaminosidade, mas são pesos
que atrapalham a pessoa de fazer uma boa corrida e alcançar a vitória. Aliás, preguiça é pecado. Preguiça é pecado. Falar mal também é pecado. Deixa eu corrigir aqui, tudo isso é pecado. Tudo isso é pecado. E são pesos que atrapalham a pessoa de fazer uma boa corrida e alcançar a vitória. É como se o corredor tivesse alguém nas costas, ou uma mochila nas costas muito pesada, e dentro dessa mochila carregasse cantil com água, machado, enxadão, marreta, o que for. Com esses pesos, ele nunca conseguirá fazer uma boa corrida. Entendeu? Entendeu? Com esses pesos, ninguém consegue correr direito. Esses pesos também podem ser certas ideias que a pessoa alimenta, que você talvez esteja alimentando. Por exemplo, a ideia de que ninguém ama você, a ideia de que Deus lhe foi injusto, a ideia de que nada dá certo em sua vida, a ideia de não querer perdoar, a ideia de que há coisas que você não consegue fazer, o medo que sente de certas coisas, a ideia de se matar e assim por diante. Essas ideias são pesos na sua vida. A pessoa quer correr, quer alcançar a salvação, o livramento, a bênção de Deus, mas essas ideias do tipo, não vai dar não, nada dá certo para mim, eu desisto, eu sou um perdedor, eu quero morrer, isso são pesos, são embaraços invisíveis sobre suas costas, sobre os seus ombros. Mas também há outros tipos de pesos aí. Abusos sofridos na infância, rejeição pelos pais ou por outras pessoas, timidez, frustrações sofridas, perdas de entes queridos. Algumas pessoas param de avançar na vida porque perderam seus pais, entes queridos. Outras levaram algum susto muito grande, ficaram traumatizados e por aí vai. Meu amado, minha amada, isso tudo são pesos, são embaraços. E muitos de nós temos carregado alguns desses pesos. Então, dá para uma pessoa correr bem carregando um piano desses nas costas? Não dá, né? Não dá para viver bem assim. Não dá para correr. Não dá para alcançar a bênção. Você já deve ter visto alguma vez um comercial na televisão com pessoas andando na rua carregando um piano. Eles saem de casa com o piano, entram em lojas, descem escada, sobe escada, o tempo todo com um piano sobre as costas. Ora, um piano pesa uns 500 quilos. Mas quanto será que pesa um abuso sexual na infância? Quanto será que pesa a rejeição dos pais? Quanto será que pesa o trauma de um susto? Quanto será que pesa a morte de um ente muito querido? Dá para fazer a corrida da fé e alcançar a carreira abençoada que Deus preparou para nós com algum peso? Não dá! Por isso que Deus recomenda, se você quer cruzar a linha de chegada e alcançar a vitória, se quer subir no pódio e comemorar a graça alcançada, a bênção recebida, Deus diz, deixe todo o embaraço, deixe todo o peso que você carrega até o dia de hoje. Mas não apenas o peso, porque logo depois disso, vem ainda a menção de deixar o pecado. Aí nós sabemos muito bem o que é. Pecado é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, que ofende a santidade de Deus. Pecado é tudo aquilo que você faz para Deus e diz, Deus, eu não preciso de ti não, eu quero a minha vontade. Pecado é a quebra dos mandamentos de Deus. Pecado é a desobediência à vontade de Deus. E a Bíblia é bastante direta e clara sobre o que devemos fazer ao pecado. Deus diz, deixe-o. Deixe-o. Então, se você está carregando pesos ou pecados, Deus está falando para você nessa noite tomar uma atitude, uma decisão. Deus diz, livre-se de tudo que te atrapalha e do pecado que te envolve. E quem deve fazer isso? Não é Deus, porque Deus mesmo é quem diz que esta é uma ação da nossa parte. Você, eu, nós, é que precisamos deixar todo o peso e todo o pecado.
Agora, como você pode fazer para deixar essas coisas? Deixar os pesos, os pecados que atrapalham e te envolvem. 2 passos importantes. Primeiro, você tem que querer fazer isso. E eu sei, por experiência, que muitas pessoas carregam pesos, mas não se dispõem, não querem deixá-los. Normalmente, a atitude de não querer deixá-los é decorrente até de um certo orgulho. Peso? Que peso? Onde tem peso? Estou carregando peso algum. Se você está correndo para ser abençoado, você não deve fazer isso. Você deve admitir: eu tenho peso na minha vida, mas eu vou deixá-los. Eu quero deixá-los, eu tenho que deixá-los. Segunda coisa, você deve abrir o seu coração para Deus, porque somente Deus entende o nosso coração. Basta dizer que Deus é o Criador. Foi Deus quem nos fez. Portanto, Deus conhece você como ninguém conhece. E quando você diz: Pai, está doendo aqui dentro, tem um peso sobre mim. Olha, meu amado, Deus se comove, porque Jesus sofreu, passou por dores, ele sabe exatamente o tamanho, a dimensão da sua dor. Olha para mim agora, presta bastante atenção no que eu vou te dizer. Quando você chora, o barulho da sua lágrima caindo no chão, Deus ouve. Você pode abrir o seu coração para Deus, porque Deus te compreende. Jesus sabe perfeitamente o que você está sentindo. Então, para livrar-se de todo o peso, de tudo que te atrapalha e do pecado que te envolve, o procedimento é esse: querer e abrir o coração para Deus. E quando você fizer isso, pronto, poderá entrar na corrida da fé e conquistar a vitória de Deus para a sua vida. Agora, a segunda recomendação, a orientação que Deus faz, essa é mais curtinha, é que você corra com perseverança. Corra com perseverança. Sim, depois que você tiver resolvido a questão dos embaraços, do peso, do pecado, depois que você tiver deixado todo o peso, tudo que te atrapalha, Deus fala para você correr com perseverança. Sabe o que é uma corrida, né? É um movimento esforçado, é dar uma carreira, é correr muito, com velocidade. Então, correr implica em trabalho, dedicação, esforço, suor e até dor. Você sabe que um atleta, para vencer, muitas vezes ele vai até o limite de suas forças. Muitas das vezes vai até além das suas forças. Você já deve ter visto alguma vez a reportagem sobre Gabriele Andersen, uma atleta lá da Suíça. Gabriele Andersen, ela ficou conhecida durante os Jogos Olímpicos de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1984. Nesse ano, foi quando teve a primeira vez a maratona feminina na história de todos os Jogos. Ela foi a última a cruzar a linha de chegada. E sabe como ela cruzou a linha de chegada? Sabe como ela chegou? Tá lembrado? Se você lembrou, ela não corria. Ela não aguentava mais. Ela ia para frente, ela ia para o lado, ela tentava se equilibrar com as pernas bambas. Os médicos tentaram segurá-la, mas se segurasse, ela não poderia mais chegar até o final, não valeria. Então eles foram lá, e ela ia para um lado, ia para o outro, ia para o lado, ia para o outro, até que ela cruzou. Quando ela cruza a linha de chegada, ela desaba, os médicos a seguram e ali mesmo tratam dela. Se eu te perguntar quem ganhou aquela primeira maratona feminina dos Jogos Olímpicos de Los Angeles há quase 40 anos atrás, ninguém lembra. Mas de Gabriele Andersen, todo mundo vai lembrar. Ninguém esqueceu da perseverança daquela atleta suíça. Você quer ser abençoado por Deus, não quer? Você quer ser muito abençoado por Deus, não quer? Mas até onde você está indo na corrida da fé? Até que ponto você está perseverando nisso, se esforçando nisso? Deus agora está falando de perseverança. Você é perseverante? Pastor, o que é perseverante? Perseverança é você se conservar firme numa resolução. É você insistir, continuar, custe o que custar, venha o que vier, passe o que passar.
Gabriele Anderson, aquela atleta olímpica, se manteve firme da resolução de cruzar a linha de chegada, não importando se ela era o primeiro ou o último lugar. Ela foi perseverante. Te dar alguns exemplos. A lâmpada elétrica que Thomas Alva Edison inventou. Ele disse que precisou de mais de 1000 tentativas para inventar a lâmpada. Mas ela está aí, ó, nas nossas cabeças, porque Thomas Edison foi perseverante. Na Bíblia, um exemplo notável de correr com perseverança é o de Jacó. Quando Jacó desejou a bênção de Deus, Deus mandou um anjo. Jacó agarrou o anjo do Senhor, lutou com ele e disse: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Então a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus e com homens e venceu. É muito importante que depois que você tiver deixado todo o peso e o pecado, você corra com perseverança, você busca Deus com vontade, com garra, com determinação. É isso que Deus quer. Mas é muito comum as pessoas falharem nisso. Muitas pessoas fazem assim. Ouvem a palavra de Deus, descobrem o que Deus quer, partem disparada, mas já na segunda-feira à tarde, ou na quarta-feira, se é o nosso caso aqui, você está ouvindo essa mensagem, começam a diminuir o ritmo da obediência de Deus, da busca por Deus, da vontade de ser ajudado por Deus. E aí já vão parando de correr. Os atletas poucos experientes costumam sair correndo largando na frente. A televisão até chega a dar um close neles, mas logo que chega a um determinado ponto, eles vão diminuindo o ritmo, são ultrapassados e até muitos deles abandonam a corrida. Por exemplo, dia 31 agora de dezembro, nós teremos a famosa corrida de São Silvestre ali em São Paulo. Alguns atletas partem disparada, mas logo depois do primeiro quilômetro da corrida, eles vão ficando para trás e os outros vão assumindo a liderança. Por que isso acontece com eles? Porque eles faltam perseverança no ritmo da corrida. Ouça bem, quando você tiver dado ouvidos à primeira recomendação de Deus, isto é, deixado todo o peso, todo o embaraço e todo o pecado, Deus manda que você corra com perseverança. Isso significa que para Deus não importa muito se você pode começar acelerado e disparar em alta velocidade. Não! O que importa para Deus é que você corra com perseverança, mantendo o ritmo, conservando-se firme na resolução que você tomou de deixar todo o peso e todo o pecado. Porque numa corrida de longa duração, como a vida é, não é a velocidade que conta, mas a perseverança e a insistência no ritmo. Um professor de educação física declarou que o atleta que arrancar acelerado não consegue ir mais do que 40 ou 50 metros numa corrida de 100 metros. O que decide a prova mesmo nos 100 metros é a resistência do corredor. Ah, meu amado, pessoas que alcançam a bênção de Deus para suas vidas são pessoas que deixaram todo o peso e todo o pecado e se puseram a correr com perseverança. Será que você está mesmo disposto a deixar todo o peso e pecado e se manter nesse ritmo de obediência a Deus? Terceira e última recomendação, orientação de Deus para você. Olhe para Jesus. Olha o que diz o verso 2. Olhando para Jesus. Mas preste atenção. O sentido desse olhar para Jesus na realidade é fitar. Na nova tradução da linguagem de hoje, esse olhar significa ter olhos fixos em Jesus, de modo que a atenção não se desvia para mais nada. Deus quer que você corra assim, olhando para Jesus. Por quê? Porque Jesus é um modelo a ser imitado, meu amado. Geralmente o atleta tem um modelo em que se inspira. Quantos e quantos atletas aí da nova geração não se inspiraram naquele atleta jamaicano Bolt? Que correu, que bateu, quebrou recordes e recordes. Ele foi um grande modelo inspirador. Mas ouça, em termos de correr para a bênção, nunca ninguém fez uma corrida tão vitoriosa neste mundo como fez Jesus Cristo. Deus tinha uma posição de honra proposta para Jesus. O diabo quis colocar um piano sobre as costas de Jesus, um peso que atrapalhasse na corrida. O diabo ofereceu satisfação, glória ilícita, poder ilícito, porém Jesus manteve-se firme
Mesmo quando estava para ser traído e crucificado, Jesus não abandonou a corrida. Jesus se manteve obediente ao Pai, ele perseverou. E aqui no verso 12 está escrito que devido a isso, Jesus hoje está o quê? Assentado à direita do trono de Deus, lá no céu. E em Filipenses capítulo 2, verso 9 e 10 diz, Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Cristo, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amado, ninguém é igual a Jesus. O padrão de vida de Jesus é digno de ser imitado. Por isso que Deus te recomenda hoje olhar para Jesus, fitar os olhos de Jesus, focar em Jesus, porque ele correu essa corrida, ele conheceu o percurso dessa corrida e ele venceu extraordinariamente essa corrida. Portanto, hoje, Deus está lhe dizendo, olhe para Jesus, ele vai te ajudar nessa corrida. Concluindo, essas são as recomendações, portanto, de Deus para você. Deus te propõe uma vida de alegria, uma carreira abençoada. Deus quer honrar você, quer abençoar sua família, quer abençoar você. Há uma abundância de bênçãos que Deus preparou para você. Tudo que você precisa fazer é seguir essas 3 recomendações de Deus. Primeiro, deixar todo embaraço, todo peso, todo pecado. Livre-se de tudo que te atrapalha, meu amado. Segundo, corra com perseverança, firme no propósito de obedecer a Deus. E terceiro, fite os olhos em Jesus, tendo por inspiração um modelo a ser imitado. Não olhe para o pastor, não olhe para os outros crentes, não olhe para ninguém, olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Amém? Amém? Agora eu quero terminar e quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer. Feche seus olhos e procure pensar no que Deus está te falando. Sabe? Se você tem carregado alguns pesos até aqui, pense, se você tem tido alguns embaraços na sua vida, muitos sofrimentos, muitas dores, lágrimas, até que você tem derramado, eu quero te dizer que Deus se comove com isso. Amado, Deus fica comovido com o seu sofrimento. Ele não está distante. Mas há algo muito importante que você deve saber. Hoje, agora, nesse instante, Deus está abrindo os céus para abençoar você. Mesmo que você esteja ouvindo essa mensagem horas depois, dias depois, meses depois, anos depois que eu coloquei no YouTube. Agora que você ouviu essa mensagem, Deus está abrindo os céus para abençoar você. Deus vai entrar em ação e vai mudar a história da sua vida. Então, se você está sentindo que Deus está tocando o seu coração para você, a partir de hoje, largar todo o peso, todo o embaraço, correr com perseverança, olhando para Jesus, eu quero que você olhe comigo agora. Eu quero abençoar a sua vida agora. Ora comigo. Querido Deus, eu entendi a sua palavra e peço que o Senhor me dê forças. Quero largar todo o peso, todo o embaraço. Quero correr com perseverança a corrida da fé e quero olhar fixamente para Jesus, porque Ele é o modelo de vida que eu tenho que seguir, Deus. Não há outra coisa que eu possa fazer senão seguir a Jesus. Que eu possa decidir isso e amanhã não esquecer e continuar correndo, olhando com Jesus, firme na fé, perseverante. Abençoe e transforme a minha vida, ó Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Obrigado, meu querido. Deus te abençoe. Chegamos ao final de mais uma transmissão. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Para quem chegou depois e não viu, no início, dia 25 de dezembro, você é meu convidado para estar lá no musical de Natal da igreja. Domingo, dia 25 de dezembro, às 18 horas. Venha participar desse musical. Jesus, mais que uma história, vai ser uma bênção muito grande na sua vida. Tá bom? E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, dá essa força aí, dá o seu like, se inscreva e
que Deus possa te abençoar. Tá bom, então? Vamos orar mais uma vez para a gente terminar e assim podermos ter uma noite de paz? Vamos receber a bênção? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, nossa meiga esperança, e as consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um que está ouvindo essa palavra agora ou que vai ouvir depois, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, meu querido irmão. Muito obrigado, minha querida irmã. Ah, sim, deixa eu te falar uma coisa aqui importante antes da gente terminar. Terça-feira que vem a gente está de volta, se Deus permitir, tá? A gente não vai parar nesse final de ano, não. Terça, dia 20, terça, dia 27, se Deus permitir, vamos ter as nossas lives e elas vão continuar em janeiro. Eu não sei nem quando eu vou entrar de férias, né? Quando a gente entra de férias, eu dou uma pausa em todos os trabalhos, mas, por enquanto, a gente está lá, firme e forte, perseverando, caminhando juntos. Tá bom, então? Então, espero você, terça-feira que vem, dia 20, às 19h30, e pedindo, então, que você nos ajude compartilhando aí essa mensagem e outras mensagens que estejam aqui no nosso canal. Tá bom? Então, mais uma vez, uma noite feliz, uma noite abençoada para você. Que o Senhor Jesus te abençoe ricamente. Amém.